As dificuldades são muitas, porque tudo aqui no Amazonas é muito longe. Aqui as nossas estradas são rios, vocês estão percebendo, né? Que nós estamos no rio Solimões e todos os lugares aqui são distantes. A região norte, nós temos mais de 10.000 vilas. Cada viagem dessa gasta-se de 8 a 12 mil reais, só a viagem. Precisa de bastante material de consumo, equipamento. A odontologia é uma área bem cara, bem cara. Para a igreja instalar o consultório, fazer tudo que a gente tem aqui é um investimento muito grande mesmo. O que eu acho assim mais complexo aqui para mim é a questão assim de conseguir alguns profissionais da área da saúde. Os principais seriam o clínico geral ou médico de família, o pediatra e o ginecologista, que são as 3 coisas que a gente mais atende. As mulheres vêm muito também, tem muitas doenças relacionadas às mulheres, então os ginecologistas também são importantes. Mas todos os médicos são bem-vindos, todas as especialidades. Geralmente quando a gente vai visitar um lugar novo, uma nova comunidade, nós temos uma cobertura de oração, a igreja intercede por nós e fica orando por aquele lugar meses antes. Mas todas as vezes que a gente se desloca para ir num novo lugar, a gente enfrenta muitas barreiras. Às vezes as pessoas adoecem na equipe, passam mal, né? Às vezes não conseguem dormir. E tempestades assim que surgem do nada. Alguns rios são largos, dá até medo de você enfrentar. Nós no início a gente tremia nas bases, quando ia atravessar uma baía de 18 quilômetros. Então a gente sem experiência tem que atravessar essa baía, 18 quilômetros, quando cai um vento, meu amigo. Uma vez eu fui com o pastor Frank Arnaud, que era um missionário americano que veio aqui para o Amazonas, e ele quis ir comigo na viagem, e fomos eu, ele, minha filha, que não me largava, uma filha caçula, e o rapaz, e a gente, para arratar a rede, para lá era uma dificuldade, era tudo pequenininho, mas era um barco assim, meio bonitinho, eu mesmo fiz as obras de madeira lá, mas fiz com todo capricho, né? E o pastor João Crisóstomo, de Oliveira, pai do pastor João Crisóstomo Júnior, que atualmente está até em Niterói, mas ele entrou no barco e disse: "Ih, Caio, você fez um presépiozinho, é pequenininho, mas aquele tudo tinha um lugar para livros, tinha um lugar para folhetos, mas era tudo pequenininho." Mas era perigoso, sim. Um dia nós atravessamos o Rio Negro e houve um ventozinho no meio do rio, ele balançou muito, mas a gente enfrentou. Em 93, nosso barco hospitalar bateu num toco no rio Solimões e naufragou. Inclusive eu estava coordenando a viagem, estava minha esposa e mais a minha filhinha de 3 anos na época. Nós viajamos uma noite inteira, quando foi 6 horas da manhã, bateu num tronco de madeira, mais ou menos 200 e poucos metros da margem. E quando o rapaz me avisou, ele disse: "Olha, o barco já está praticamente quase todo tomado de água." Então eu pedi que o comandante direcionasse para a margem e botasse toda a velocidade que o barco tinha, para ver se a gente conseguia chegar mais perto e todo mundo ter que pegar salva-vida e pular na água. Mas graças a Deus o motor funcionou até debaixo d'água. Graças a Deus que não houve vítima, ninguém molhou sequer o pé, né? Toda a equipe estava dentro, isso é o cuidado de Deus, né? A gente fica pensando, mas nós temos que dizer como Paulo, né? Nós já recebemos em nós a sentença de morte, para que nós não confiemos mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então... E conseguimos chegar na margem, amarrar o barco e o barco sentou, mas todos saíram. Foi terrível, foi terrível. Eu chorava só de olhar aquilo, me deu vontade de desistir de tudo.
No momento nos veio não conseguíamos pensar muito. Tanto é que eu passei 21 dias sem dormir. Eu fechava os olhos para dormir, eu via a barca afundando, e via pessoas morrendo, era um pesadelo. E a gente pôde perceber que realmente Deus estava permitindo aquilo para que a gente tivesse um outro barco. Nós começamos um trabalho dando assistência às segunda-feiras e parecia que a primeira visita tudo era muito bom, estava sendo bem aceito. Quando nós chegamos nessa comunidade do Camará, 2 pastores nossos foram afrontados e tiveram que sair às pressas porque eles prometeram espancar os 2. Nós fomos repelidos mesmo. Eles não deixaram a gente nem desembarcar. E eu procurei o líder da comunidade, Silvestre é o nome dele. Eu disse: seu Silvestre, nós estamos aqui com um barco hospital, trazendo médico, dentista, remédio. Se tem alguém doente, se o senhor precisa de ajuda, ele disse: não, nós não precisamos de nada. Nós estamos bem, graças a Deus, e nós não queremos você aqui. Há quase 4 anos atrás, estava vindo para cá para um culto de ceia, como o que vamos fazer hoje. E quando estávamos nos aproximando daqui, o bote que vínhamos, ele pegou uma onda pegou ele e ele capotou. Até que apareceu uma pessoa, ele estava já na margem do rio tentando tirar um peixe muito grande que ele havia pescado, uma pirarara. E ele estava então na luta, se ele fosse nos socorrer, ele perderia o peixe. Essa pessoa chegou, nos socorreu, a canoa dele não nos cabia porque já tinha o peixe lá dentro, o peixe era muito grande. E quando chegamos aqui estava um alvoroço porque o povo da comunidade estava aborrecido com o rapaz. Por que ele nos socorreu? Falou: podia ter dado uma cacetada e deixado ele acabar de morrer, vocês não poderiam ter socorrido ele. Só Jesus mesmo para tirar essa cegueira espiritual da mente das pessoas. E aí tem sido muito difícil, elas aceitam assim a gente chegar na casa delas, falar de Jesus para elas, normalmente, mas quando chega na hora de um compromisso verdadeiro com Deus, elas estão fora. Depois eles nos pediram, de algum tempo, para voltar e pôr uma igreja lá. Então isso é maravilhoso a gente perceber o que Deus faz. E agora hoje nós temos várias pessoas convertidas ali. Eu acredito no texto bíblico que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos. Então eles não têm consciência da verdade de Deus. E por não ter consciência da verdade de Deus, então existe essa resistência contra o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.